Fala, seres, mais uma da aula sem roteiro. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre bump test. Bump test está utilizado para testar os equipamentos que vão ser utilizados em espaço confinado, os multigases ou monogás, enfim. E aí a gente tem alguns detalhes que às vezes passa despercebidos. Por exemplo, o seu equipamento detector de gás, quando eu vou falar multigás ou detector de gás, entende-se que seja MSA, Honeywell, Drager, o que você quiser, tá? Então, vou falar do modo geral. Saiba primeiro se o seu detector ele está calibrado e ajustado para o tipo do cilindro que tu está comprando. Porque não é simplesmente eu chegar no setor de compras e falar, preciso de um cilindro bump test. Tá. Aqui eu vou mostrar um detalhe para vocês. Esse cilindro aqui, por exemplo, é só para. Não está aparecendo aí? Tá. Mas é só para metano. Então, um cilindro para metano. Esse aqui, ele é para hidrogênio, para sulfeto de hidrogênio, para monóxido de carbono, metano e oxigênio. E é o que é utilizado como gás de balança, é o nitrogênio, tá? De equilíbrio. Aqui eu tenho um outro que é só para H2S. Aqui eu tenho um outro que também é para uso dos detectores de gases. Só que eu tenho concentrações diferentes. Por exemplo, esse aqui, o monóxido de carbono, está 100. Esse aqui, o monóxido de carbono, está 50. Aí eu te pergunto, o seu equipamento, ele está ajustado para quanto? Porque eu preciso de ter um valor de referência para saber se o meu equipamento ele vai ler. Só que se o meu equipamento ele está utilizando como referência outros valores, como que eu vou usar um cilindro com outros valores de referência para fazer o bump test? Você entendeu? Porque eu preciso fazer com que ele soe todos os alarmes. Então vamos lá. Soe todos os alarmes que eu digo, o H2S, o metano, o oxigênio. Então ele vai fazer isso. Então, alguns chegam aqui como oxigênio 18%. O monóxido de carbono, como eu havia dito, um tem 50 ppm e o outro tem 100 ppm. E sempre quando eu estiver falando de ppm, eu estou falando de gases tóxicos. E quando eu estou falando de porcentagem, ou eu estou falando de inflamável, ou eu estou falando do oxigênio. São alguns detalhes que a gente tem que ter. Como eu falei que a aula é sem roteiro, então eu estou vindo com mentes do Augusto. Se tiver alguma dúvida em relação à norma, pode perguntar, pode falar que a gente vai tentando destrinchar. Em relação ao bump test, eu tenho que saber, do meu equipamento, como eu havia dito, ele está para cada gás. Então eu tenho aqui um explosivo, um monogás. Esse monogás é para eu saber se eu tenho um VOC lá dentro, para depois eu colocar o meu detector de gás, o multigás. Como eu havia dito, se eu tenho dois detectores, um para o gás-alvo e um para o uso geral, que tem que ter o para o uso geral, que são os quatro gases, e você tem que ter mais o específico para o seu gás. Aí a gente tem alguns detectores que são speeds. Tem algumas marcas que eles fazem leituras de 100 gases. Só que aí é um equipamento que, se não me falha a memória, está na margem de 100 mil. 100 mil ou mais. Então, depende da empresa. Às vezes, comprar esses equipamentos, tem um desses aqui que são até descartáveis. Dependendo do uso que você tem, é interessante até comprar os descartáveis. E aqui a gente tem alguns modelos. Esse aqui, ó, da Rona, ele é menorzinho, tá? Comparado com esse aqui. Por quê? Esse aqui, ele possui uma bomba acoplada. Esse aqui não. Então, quando eu fiz o bump test, esse aqui eu posso colocar pela mangueira e esse aqui eu tenho que colocar um adaptador aqui para o teste, para o gás bater aqui. E aí, esse aqui ele trabalha por difusão. Esse aqui ele trabalha por aspiração e difusão, se eu quiser. Por que eu deixo esse aqui trabalhando por difusão? É só você tirar essa capinha. Você tirou essa capinha com a chave, ele vai falar assim, bomba desligada. Aí você aceita, beleza. E aí eu te pergunto, você fez o bump test. Ah, quando você fizer por aqui, você tem que fazer por aqui? Não necessariamente, porque está em boas condições. Eu não estou com esses filtros obstruídos. Agora, se você tiver, dependendo da condição, esse aqui que está destruído, na verdade esse aqui está aberto, que a gente usa para demonstrar na sala de aula.
Se eu tiver com os filtros sujos, se eu tiver com os filtros obstruídos, ele vai funcionar por meio de difusão? Não. Por exemplo, você trabalha em um lugar que tenha poeiras, e poeiras é um problema, porque a poeira, o poder de explosão dela é muito maior, mas aí, enfim, é uma outra questão. E a gente não tem detector de poeiras. Até onde eu sei, se você souber de algum para espaços confinados, né? Porque a gente tem como quantificar e qualificar, porém nós não temos para o espaço confinado eu colocar a mangueira ali e saber, tenho tantos por cento de, ou tantas gramas por centímetros cúbicos de poeira. Não, não vou saber. Miligrama, nanograma, enfim, eu não vou saber. Depende, tá? Mas eu não vou saber. Então, essa basicamente. Tô parecendo que tô de bermuda aqui. Hoje é domingão e eu tô aqui em casa, eu tô aqui na empresa gravando. Basicamente é isso de detecção de gás. Outra coisa, quando você for fazer a detecção, eu sugiro que você deixe uma mangueira menor somente para o banco teste. Porque quanto maior a mangueira, maior vai ser o tempo para a chegada do gás do cilindro até o seu detector de gás. Aí entramos numa questão de economia. Se eu tenho 20 metros de mangueira, eu vou fazer com o Bump Test com 20 metros de mangueira, você vai gastar gás à toa. Então, mais curto, às vezes, é melhor. Mas agora, em relação ao tamanho da mangueira na detecção de gás, preste atenção ao comprimento da sua mangueira em relação ao tamanho do espaço confinado. Por quê? Alguns manuais estabelecem como essa mangueira, por exemplo, se não me falha da memória da Honeywell, ele é 18 metros, o da Ventus, se não me falha a memória, é 20 metros. Então, atenção a isso. Se eu tiver 21 metros, eu já estou fazendo a mais, uma detecção a mais do que o meu equipamento ele suporta. Augusto, o que eu posso fazer? Cara, posso amarrar uma corda? Poder, você pode. Só que você tem que saber o que você está fazendo. Por quê? Quando você amarra a corda do equipamento, isso primeiro que não é proibido. Isso é uma prática não recomendada pela NBR. Porque isso tem que ser com muita cautela. Se eu estou descendo o equipamento, extrapolando, fiz os 20 metros ali, eu tenho mais 5 ainda, amarrei na corda e desci, beleza, você mediu em cima, você mediu no meio, você mediu embaixo, e com a mangueira você fez tudo isso, e esse restinho ali eu vou colocar o detector de gás. Beleza. Agora, isso aí pode ser. Agora, o que é errado é eu colocar, amarrar meu detector de gás e descer ele ao final e ele não alarmou, beleza. Eu vou pôr na PET que tá tudo limpo. Não, não, negativo. Para você fazer isso, o trabalho é redobrado em questão de tempo. Por quê? Você amarraria o detector de gás a uma corda, você fez logo ali na boca de visita, esperou um tempo, puxou o detector, deu 2 cliques, viu a tela de pico dele, acusou alguma coisa? Não, eu posso descer para o próximo nível. Puxa equipamento, vejo tela de pico. Apareceu alguma coisa? Não. Posso descer mais um pouco. Apareceu mais alguma coisa? Vou descendo até chegar no final. Ou seja, o tempo vai ser maior. E falando em tempo, liberação de espaço confinado, você não consegue 20 metros, por exemplo, liberar em 2 minutos. Por quê? Se você pegar alguns manuais, eu vou usar o manual da Ventus. A gente tem equipamento aqui da Ventus, da Struterm, da Honeywell, da MSI, por aí vai. Porque a gente tem que mostrar o treinamento de acordo com a sua realidade. Eu vou falar especificamente o da Ventus, que o da Ventus vem escrito lá no manual. A cada 30 centímetros de mangueira que você descer, você tem que acrescentar no tempo da detecção mais 2 segundos. Agora, seria 2 segundos para cada. Não é bem assim. Porque logo na detecção inicial, logo na abertura da minha boca de visita, logo ali e tal, eu tenho que deixar o meu equipamento por 2 minutos para fazer essa detecção de gás. Comecei os 2 minutos, beleza, desci 30 centímetros, mais 2 segundos. Desci mais 30 centímetros, mais 2 segundos. Por quê? Você precisa do tempo do gás chegar até o detector, como eu havia dito do Bump Test. Esses são detalhes que na hora influenciam. Agora, se tem 20 metros de mangueira, você jogou lá para baixo achando que ele vai pegar tudo? Não vai. Cada gás ele tem uma densidade. E outra,
A gente está falando desses quatro gases. Eu não estou entrando em detalhe de gases alvos, porque se eu entrar nesses detalhes, meu amigo, aí a gente vai se estender ainda muito mais. Por isso que 40 horas acaba ainda sendo pouco para o supervisor. Principalmente se você for entrar no módulo geral. Porque o módulo geral, cara, ele é estratosférico. E quando eu entro no modo específico, ele já é massivo, já é de muitos conteúdos. Por exemplo, se eu entrar no cloro, ou se eu entrar somente no metano, ou se eu, cara, é muito complexo. Se eu for trabalhar somente com galerias, é complexo. Agora, seria, eu vou trabalhar com forro. Pô, forro é outra história. É bem mais simples, mas se enquadra como espaço confinado, eu tenho que seguir a mesma regra. Então, por aí vai. Então, joguei a bandeira, porra, eu tenho que ter um tempo. Nem tudo é rapidinho. Tá? Agora, se tu quiser fazer o bump test de maneira mais econômica e mais precisa, não que o meio manual não seja preciso, ele é preciso. Só que sempre, a maioria das vezes, melhor dito, eu não posso falar sempre, mas a maioria das vezes acaba ocorrendo um desperdício. Então, é para isso que nós temos, por exemplo, essa estação. Essa estação, por exemplo, eu vou colocar o cilindro do bump test, encaixei e vou girando até ele encher. Ele encheu, ele está conectado no meu computador, está conectado na tomada. Então, eu coloquei o detector de gás aqui, ele vai fazer tanto o ajuste que for preciso, tanto quanto uma não é calibração, é rastreável, que a gente tem dois, é calibração, a gente tem a rastreável e a gente tem a RBC. A rastreável é aquela que você tem que fazer na empresa. É por isso que o laboratório que você manda fazer a sua calibração, ele não pode estabelecer uma validade para o seu sensor. Porque dentro da tua empresa, você tem procedimentos operacionais em que vai garantir com que esse equipamento está funcionando. Então, você tem esses protocolos para seguirem e fica a critério do empregador, de acordo com o método que ele escolher, para ele mandar para calibração. Porque não faz sentido se em um ano está funcionando perfeitamente, eu fiz todos os testes, eu tenho meu procedimento dentro da empresa, e eu mandar para calibração porque venceu. Não, não, não. Fica estabelecido o critério da empresa ali, de acordo com os profissionais. Augusto, minha empresa ela não tem procedimento. Aí a gente está falando de outra história. Então, eu estou falando no País das Maravilhas, seguindo a norma de forma fidedigna. E aí, eu estou com dúvida, onde você viu isso? Cara, manda a sua dúvida aí que eu te mostro onde que está. O tema é Cabeças do Augusto. Então, um pouquinho de espaço confinado. Basicamente, é isso. Agora vamos ver o próximo tema que eu vou falar, que talvez tenha alguns detalhezinhos aí que tenha passado despercebido. Como fazer o bump test? Isso aí vai ficar para outro vídeo. Fechou? Valeu, seres, até uma próxima.